Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele adivinhou. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei com toda a minha vida, com todo o meu ser, de todo o meu coração. Eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, a minha devoção, a minha rendição, a minha adoração é para ti. Tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, eu te dou, eu te dou. Aleluia. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo do nosso louvor. A Ele nós celebramos, a Ele nós adoramos, a Ele nós honramos. E querido, eu quero te convidar a fazer a sua melhor festa nessa noite, a dar a sua melhor celebração nessa noite, não pela morte de Jesus, mas pela vida. E porque Ele vive, você também vive. Porque Ele vive, nós também vivemos. Aleluia! Vamos celebrar isso. Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem cristalina e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá.
videira, 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 vida. Mais uma vez. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem que salina, vem que sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. Mais uma vez, hein? Todo mundo fazendo. Vamos lá! Videira, 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 vida. 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 Tem que fazer a coreografia, gente, senão não vale. Boa noite, graça e paz. Você está feliz essa noite? Aleluia. Então agora você vai ter a oportunidade de mostrar o seu sorriso para o seu irmão, amém? Você vai agora cumprimentar essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos ter 60 segundos para isso. Então sai do seu lugar, conheça aí novas pessoas, faça essa conexão. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Solta a voz e canta, vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante.
jornada é pesada e te cansas a caminhada. O que você faz? Segura na mão de Deus e vai. O crente faz é assim, ó: orando, jejuando, confiando e confessando, mas segura na mão de Deus e vai. Ei! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não, 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 não temas, segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Você pode dançar aí no seu lugar. Ei, querido, nós estamos seguros em Deus e pela forte mão do Senhor. Aleluia! Oh, oh, oh. Agora você vai soltar a sua voz e vai cantar isso mais uma vez. Vai! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não, 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 não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Oh, 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 oh. Aleluia. Não temas, segue adiante, não olhes, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Quantos aqui estão seguros no Senhor? Aleluia! Sabe, queridos, nós estamos aqui celebrando a vida, a ressurreição de Jesus. Mas nós também já estamos aqui provando do que vai ser as bodas do Cordeiro. De como será maravilhoso aquele grande dia. Quantos aqui têm expectativas pela volta do Senhor? Ele vem. Ele vem. Eu quero ensinar para vocês uma canção. Aleluia. Aleluia. Ele vem. Ele vem. Vamos cantar o refrão para você aprender. Assim, ó. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais
mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é os céus. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Na sua glória com Ele morar.
mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar louvor de meu Cordeiro que sempre é bom. Ele vem. Você pode levantar as tuas mãos e exaltar ao Rei. Você pode adorar aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que está sentado num alto e sublime trono e voltará em glória, vestido no manto para nos buscar, para buscar a sua noiva limpa, sem rugas, imaculada, preciosa. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez, diga: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Quem está voltando, isso é real. O Rei está voltando, Te adoramos, o Rei está voltando, Te adoramos porque nós cremos no arrebatamento da igreja. O meu Nós cremos no nosso nome nome a escrito no livro dos chamar. O Rei está Maranata, ora voltando, vem, Senhor. o Rei Maranata, ora está vem, voltando, aleluia, Ele vem me Aleluia. buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dar brados de júbilo àquele que está voltando para nos levar a vivermos uma eternidade em glória. Com o Senhor Jesus reinaremos por toda a eternidade. Está chegando o grande dia em que os céus se abrirão, em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós que estamos aguardando em Cristo seremos arrebatados desta terra e nos encontraremos com Cristo nos ares, e para a eternidade reinaremos com Ele. Obrigado, meu Senhor. Estamos cheios de expectativas para esse tempo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te adoramos. Enquanto estamos nessa terra, te adoramos. Porque estamos ensaiando o louvor da eternidade. Estamos ensaiando as ações de graças da eternidade. Quando nos encontraremos face a face com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, quando experimentaremos da Tua presença,
de uma forma ainda mais incondicional e extraordinária. Obrigado, nós cremos, esperamos por esse tempo, temos plena convicção de uma alegria ainda maior, em um lugar que não haverá mais choro, em um lugar que não haverá mais pranto, em um lugar que não haverá mais angústia, tristeza, decepção, em um lugar de alegria constante, 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 constante. Cremos nesse dia. Obrigado, meu Senhor. Onde o casamento será selado entre o noivo e a noiva, que é a igreja de Cristo. O casamento será selado. Ramanda cantenebramo você bebababase. Entrega a sua vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve ao Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és Levanta suas mãos e cante isso pra altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Se tem um louvor dentro de você, preste esse louvor ao Senhor com intensidade nessa tarde. Oh, te adoramos. O nome do Senhor, você pode render graças ao nome do Senhor. Deus habita em meio aos louvores. Louvado seja o Senhor por Cristo Jesus, que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos redenção dos nossos pecados. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uau, que ambiente poderoso, propício para curas, milagres, sinais. Eu creio em cura se manifestando em corpos físicos nesse momento pelo poder da adoração. Aleluia, porque de fato estamos declarando aquilo que Deus é, confessando aquilo que Deus é. Amém, irmãos? Você está feliz com Jesus? Dê um brado de louvor ao Senhor. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Se assente aí no teu lugar. Obrigado, pessoal, vocês são sucessão, viu? Meu Deus, que período de louvor poderoso, maravilhoso. Me segurei para não soltar os meus passinhos. A minha esposa fica tentando lá. Cadê? Mostra os seus passinhos. Eu falei, menina, segura essa, pelo amor de Deus. Segura a onda. Mas o ambiente de adoração, o ambiente de louvor tem que realmente nos conduzir à liberdade no Espírito. Amém, irmãos? Seu corpo tem que literalmente se render às manifestações do Espírito Santo. Amém? Produção, por favor, pode baixar um áudio um pouco, o retorno um pouquinho, por gentileza. Está começando a chiar aqui, está ótimo, pronto. Aleluia, vocês me ouvem bem? Só que agora eu estou me ouvindo mais na frente do que aqui. Só um totozinho, daquele jeito, que só você sabe dar. Isso, pronto. Glória a Deus, está ótimo. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí em plena operação, manifestação sobre a sua vida. Gente, que igreja linda, meu Deus, casa cheia. Fala para alguém perto de você, que bom receber a tua presença aqui nessa noite. Fala para ela, você escolheu a melhor parte, pode ter certeza disso. Amém, queridos, nós estamos diante de um banquete nessa noite, né? Nós estamos celebrando um memorial da justiça. Foi Jesus quem disse na sua última ceia, últimos momentos com os seus discípulos, ele disse, olha, façam isso em memória de mim, em um ambiente de mesa, indica um ambiente de conselhos, um ambiente de graça, de presença. Diga comigo, a ceia do Senhor é uma patente de que eu tenho comunhão com Deus e também com a igreja. Amém, irmãos? Essa manhã eu estava ministrando a dose dupla, né? A minha digníssima esposa estava aqui em Sarzedo ministrando essa matéria comunhão com Deus e com a igreja hoje pela manhã. E lá em Mário Campos eu também estava ministrando essa matéria comunhão com Deus e com a igreja. Para mim é uma matéria fantástica, é uma mensagem que eu literalmente carrego, porque eu descobri o poder que a comunhão e a unidade carrega. O que é manifestado em ambientes de comunhão e de unidade. E sabe, quando Jesus ele estava ministrando a ceia, quando Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, faz menção, lá no capítulo 11, quando ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, tudo que Jesus ensinou aos discípulos, antes de Paulo receber essa mensagem, é exatamente as mesmas coisas que ele recebe diretamente do Senhor, se tratando de comunhão, de unidade, de compaixão. E ele começa a trazer uma determinada exortação para a igreja aos Coríntios. Uma igreja que eu costumo sempre trazer à memória de que era uma igreja que o próprio apóstolo Paulo confessa que era perfeita nas manifestações dos dons espirituais. Mas aí ele diz sobre todos os desvios de caráter, as divisões, as dissensões, as imoralidades sexuais que ocorriam dentro daquela congregação. Mas independente disso tudo, Deus nunca desistiu daquele povo. Ele envia o apóstolo Paulo à distância, no finalzinho da carta de 1 Coríntios, do capítulo 11, aí ele vai dizer, olha, outras coisas que eu preciso tratar com vocês, quando eu chegar aí até vocês, a gente conversa um pouco mais a respeito dessas outras coisas, mas hoje em específico, quando ele estava escrevendo aquela carta, ele colocou menção, hoje eu preciso tratar dessas verdades. Por quê? Porque vocês precisam crescer mais ainda na unidade, vocês precisam crescer naquele dom supremo como primazia, como dom maior de todos, que é exatamente
o amor. Tanto é que depois que ele fala sobre a instituição da ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele gasta mais 2 capítulos, capítulo 12 e capítulo 13, falando sobre dons ou manifestações de dons espirituais. E depois ele vai falar, olha, independente agora, eu preciso mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Aí ele começa a dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Só vai passar de realmente barulho. E ele começa a falar que o amor está ainda acima das manifestações dos dons do Espírito, porque ele foi quem disse, eu vou mostrar para vocês, acabei de fazer um ensinamento, de dar a vocês um ensinamento acerca dos dons espirituais, que são fantásticos para o crescimento, para o esticamento, para a multiplicação do reino, através da igreja na terra. Mas aí ele diz, mas eu preciso mostrar para vocês um caminho ainda maior, ainda mais excelente, do que manifestações de dons espirituais. Porque ele diz que manifestações de dons espirituais, sem o amor, sem a compaixão, sem a misericórdia, não passa de um sino que retine e um prato, como é que me lembra aí? Um prato que retine e um sino que ressoa, ou vice-versa, né? Não é isso? Vice-versa. Ou seja, barulho mesmo. E é um pouco sobre isso que eu quero trazer para nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Porque, queridos, a ceia, eu vejo que em muitos lugares, ela tem perdido o seu devido valor, a expectativa do porquê nós celebramos a ceia do Senhor. E tem muitas pessoas que até têm expectativa na ceia do Senhor, mas não sabem de fato o que isso significa. O que eu preciso estar cumprindo, qual deveria ser a minha conduta quando eu compartilho do pão e compartilho do cálice, que representa o pão como o corpo de Cristo e o cálice como o sangue de Cristo, que a Bíblia afirma que foi derramado naquela cruz. O sangue da nova aliança, que o autor aos Hebreus vai dizer que é uma aliança superior, regada também com promessas superiores. Mas existe um princípio, ou existem princípios relevantes, irmãos, inegociáveis, para que isso daqui, esse banquete a qual você foi convidado para estar nessa noite, não perca o sentido, não perca o poder para nós. Amém? Você pode olhar para alguém perto de você e dizer o seguinte, olha, a ceia do Senhor carrega um poder. E eu e você fomos convidados a nos assentarmos à mesa com Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa, se realmente tivesse uma mesa e você estivesse assentado diante de uma mesa, porque nós sabemos que isso aqui é de uma forma simbólica, mas se você tivesse assentado à mesa, juntamente com Jesus na sua frente, qual seria a consciência do banquete da ceia diante de você? Qual seria a inclinação do teu coração em relação a todas as outras pessoas que também foram convidadas a se assentar na mesa juntamente com você e juntamente com Cristo Jesus? Qual seria o seu afeto se essa coisa acontecesse dessa forma? Terrenamente falando. O que seria o teu coração? O que seria a tua mente, a tua consciência, as suas emoções, as diferenças ou indiferenças com pessoas? Qual seria a sua conduta diante de Cristo Jesus te falando sobre comunhão através da ceia? E sabe por que às vezes a gente invalida o poder da ceia? Talvez é porque Jesus fisicamente não está sentado diante de nós. Porque às vezes, se tivesse, a gente arrumaria alguma forma de performance para poder provar que eu não tenho diferença ou indiferença com ninguém. Mas pelo fato de Jesus não estar de forma física diante de nós, nós invalidamos o poder que a ceia carrega e não procuramos cumprir os princípios elementares do que isso daqui significa. Porque a ceia para nós, ela não pode significar ato religioso. É uma verdade absoluta que carrega princípios inegociáveis, irrevogáveis. E eu quero mostrar para vocês que princípios são esses. Está na palavra de Deus. Mas talvez desde pequeno você só ouve aquele texto, né? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso sempre em memória de mim. E Jesus, após ceiar, também tomou o cálice e tendo dado graças ao Senhor, também disse, esse é o meu sangue que é derramado por vós, façam isso sempre em memória de mim. Uau, pronto, ceiei, fui embora, fui para casa e estou com o meu mês blindado.
Já não preciso de mais nada, já fiz o meu mês. E eu, desculpa, vou falar isso com amor demais, é porque eu estou te trazendo para perto, amém? E tem pessoas, queridos, que só geram expectativa no culto de Santa Ceia. Porque trata ele de tão religiosamente falando, que acha que o culto de Santa Ceia vai transformar o restante do teu mês. E você entra sem ser percebido e sai de uma congregação também sem ser percebido. E está tudo certo, eu gosto é assim. Que ninguém me veja, que ninguém me note. Deus tem mais para você, irmãos. Então o que a ceia representa para nós? Por que nós fazemos isso? Eu tenho conversado com alguns grupos de liderança, né, que eu tenho feito essas perguntas insistentemente. Para quê e por quê? Para quê e por que você congrega? Para quê e por que você serve ao Senhor? Para quê e por que você faz o que faz em nome do Senhor? Qual o propósito disso tudo? Da mesma forma, para quê e por que nós ceiamos? Se nós não entendemos muitas vezes o propósito do que isso significa, o poder que talvez isso carrega, o que isso representa para nós. Vivemos de fato na prática correta do que isso daqui representa. E nós vamos sair felizes essa noite daqui, queridos. Não vou repetir isso, porque é de verdade, nós vamos sair felizes. De verdade mesmo, nós vamos sair bombando. Nós vamos sair dando carreira. Porque nós vamos crescer. E isso é o que importa. Amém? O ambiente da mesa, teve um fim de ano, lá em Mário Campos, uma virada de ano, que eu trouxe uma palavra sobre a importância da mesa, o que tem se perdido nesses últimos tempos. A importância da mesa na família, a importância da mesa da congregação, a importância da mesa entre os amigos. E isso vai se perdendo, né? Hoje os arquitetos vão planejando casas cada vez menores, que nem uma mesa, mal cabe uma mesa, né? E casas, lares que sentam nas salas, nos quartos, diante da televisão, e o ambiente, o poder que a mesa carrega fica esquecido. E ela acaba perdendo o significado, e talvez é por isso que a igreja, sabe, muitos têm perdido essa consciência do poder que a mesa carrega. O ambiente da mesa, presta atenção nisso, Jesus instruiu os seus discípulos. Diga comigo, o ambiente de mesa é um ambiente de instrução, de comunhão. Agora, por mais, dentro daquele ambiente da mesa, por mais que Jesus apontou pontos completamente negativos, por quê? Porque foi na mesa que ele confessou diante os 12, o traidor. Foi diante da mesa que ele falou com Pedro: ih, rapaz, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Foi no ambiente da mesa que ele, partindo o pão, compartilhando do teu corpo, compartilhando simbolicamente do teu sangue, de uma obra redentiva que haveria de acontecer, é que ele revela o traidor, revela aquele que haveria de o negar. Sabe o que isso significa para nós? Não adianta nós termos expectativa da mesa do Senhor se nós não estivermos dispostos a resolver as diferenças ou indiferença entre os irmãos dentro da igreja, porque o próprio Jesus, diante do traidor, partiu o teu próprio corpo e disse: eu faço isso por você, e faça isso sempre em memória de mim, porque mesmo assim eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto a te libertar, eu estou disposto para que o mesmo ambiente que eu estiver, você também esteja juntamente comigo. No ambiente da mesa, ele foi ousado para poder falar uma verdade dessa. E eu acho interessante que Jesus diz: sejam meus imitadores. Apóstolo Paulo também diz: sejam meus imitadores, pois da mesma forma que eu também sou de Cristo Jesus. Ele chega a dizer: se eu fizer algo que não está dentro do que é Cristo fazendo, não precisa fazer. Mas sejam os meus imitadores da mesma forma que eu sou de Cristo Jesus. Só que Jesus, no meio daquele ambiente, onde estava o traidor, onde estava aquele que haveria de o negar 3 vezes, irmãos, ele ainda assim partilhou do teu corpo, partilhou do teu sangue. E o que nos leva a pensar que nós deveríamos fazer diferente disso? Foi quem disse: façam isso sempre em memória de mim. Aí a gente pega o pão, pega o cálice: Pai, eu estou fazendo isso em memória de você. Mas o que Jesus fez antes de compartilhar o pão? Qual era o ambiente da mesa a qual ele compartilhou o pão? Era de instrução, de comunhão, de misericórdia, de compaixão, de unidade.
de perdão. Perdoa eles, Pai, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Diga comigo, eu não vou perder o sentido da ceia do Senhor. Vamos analisar algumas questões do que o apóstolo Paulo traz a esse respeito. Abra a tua Bíblia, celebre isso, porque não é noite de tristeza não, é noite de fazer festa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Oh, aleluia! Diga, Deus é bom demais. E eu amo esse pastor. Fala para me animar. Obrigado, eu também amo você. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Ele vai dizer assim, olha, nas instruções a seguir, ele para um ponto onde ele estava falando sobre submissão e autoridade entre cônjuges, aí ele coloca um ponto final e parte para um outro assunto a partir de então. Aí ele diz o seguinte, nas instruções a seguir, eu vou ler na versão NVT, vai ser mais fácil a gente compreender. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Olha como é que Paulo foi incisivo e duro nessas palavras. Pois quando vocês se reúnem, faz mais mal do que bem. Misericórdia. Irmãos, entende uma coisa, igreja é o melhor lugar para se estar. Mas ele tem problema. Amém? Mas ela não deixa de ter a sua santidade. Ela não deixa de ter o teu poder. Ela não deixa de ser o mandamento bíblico para nós. Então, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Isso significa que era para entrar aqui triste e sair alegre. Era para poder entrar com diferença e sair resolvido. Era para entrar chorando e sair sorrindo. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Não é um problema de agora não, é um problema antigo. Meu Deus, ainda bem que essa moda não foi a gente que inventou. Graças a Deus isso nem tem aqui. Fala um aleluia pelo menos pela fé, irmãos. Você pode ter o que você diz. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu até o creio. Aí ele usa no versículo 19 uma linguagem de confronto, nós conhecemos isso como linguagem de confronto, ironicamente falando, né? Ele vai dizer, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados ou não. Então ele faz uma linguagem de confronto. Não é que Deus permite essas diferenças dentro da igreja para poder separar o joio do trigo. Não tem nada a ver com isso. Mas uma linguagem de confronto, ele está dizendo, talvez seja bom que isso aconteça, pelo menos assim a gente consegue ver quem é os aprovados, quem são os aprovados e quem não são os aprovados. Aí no verso 20 ele vai dizer, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Veja que a igreja de Corinto Paulo já estava tendo essa percepção e já tinha recebido notícias acerca de que o povo, a igreja aos Coríntios, estava perdendo o significado, o poder do que a ceia representava. E ele diz, olha, quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia do Senhor, ou outra linguagem, no que a ceia representa. O interesse de vocês não é esse mais. É perceptível. Como isso se tornou perceptível? Por causa da conduta, por causa dos frutos. Você frutifica segundo a sua espécie. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta vai se evidenciar um fruto daquilo que você está plantando. Em Gênesis, Deus ele diz sobre isso, que a cada semente dará fruto segundo a sua espécie. Então Paulo já tinha percebido, por notícias à distância, a conduta de uma igreja que estava perdendo o significado do que representava a mesa, o banquete que o Senhor havia instituído como ordenança. Façam isso sempre em memória de mim. O verso 21 ele diz, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição e como resultado alguns passam fome, enquanto outros ficam até mesmo embriagados. O que estava acontecendo? Viúvas, idosos não conseguiam alcançar a mesa do banquete. Por quê? Porque os que estavam mais à frente estavam devorando a ceia do Senhor.
Enquanto isso, as pessoas estavam passando fome, enquanto eles se deleitavam na comida, sendo que o intuito da ceia não era encher a barriga, e sim encher o espírito da palavra em memória de tudo aquilo que Cristo fez e realizou. Perceba como eles perderam o significado da ceia, o poder que aquilo carregava. Ou seja, eles estavam desinteressados nas necessidades uns dos outros. Eles não ligavam mais do que os outros estavam necessitados. Eles se tornaram orgulhosos e pensando em si próprio. Se eu conseguir comer e ficar satisfeito, tá bom demais, eu vou embora e perna para quem tem. Em outras palavras, a gente poderia considerar que cada um estava ali para se alimentar do que estava disponível e ir embora sem se importar com os demais. A igreja não é um lugar onde você entra e você entra na bolha do egoísmo e olha somente para você mesmo diante das suas necessidades, e depois que você recebeu o que você precisava, você não está nem aí para aquele que está do seu lado. É o que Paulo está tratando. Ele não está tratando apenas de alimento físico, ele está tratando sobre conduta moral e espiritual, irmãos. Tanto fez, tanto faz aquele que comeu ou deixou de comer. Eu comendo está bom demais. Um ambiente egoísta, onde as pessoas só queriam satisfazer os seus próprios desejos ou necessidades naturais ou pessoais. Dava para ver que não era um ambiente acolhedor. Igreja precisa ser um ambiente acolhedor. Um ambiente de misericórdia. E aquela igreja não estava praticando isso. Olha o que ele diz no verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O que ele trata no verso 21, na verdade, são pessoas que... Permita de dizer dessa forma, queridos. Eu não estou falando que você está dentro dessa condição. Estou mostrando um texto bíblico, amém, com respaldo bíblico. Mas Paulo estava tratando uma coisa que de repente são pessoas que vão à igreja porque só estão em busca mesmo de, não, eu preciso de uma bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando Deus dá, você simplesmente vira as costas, vai embora e não vira nem para poder dar tchau e uma boa semana. Você vai perceber que quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, é um contexto ligado à conduta completamente cheia de desvio de caráter daquele povo que era crente, que era cristão. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie por tudo isso? Certamente não os elogiarei por isso. Aí sim, Paulo começa a relembrar sobre o que a ceia representava. Aí entra o verso 23, que é o texto que a gente sempre usa para poder ceiar, mas muitas vezes sem a consciência do que ele representa. Aí ele diz, pois... eu lhe transmiti, ou seja, Paulo já havia falado sobre aquilo, mas eles não deram ouvidos. Pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ou seja, naquele mesmo ambiente de traição, Jesus partiu o seu corpo, simbolicamente dizendo. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come o pão, ou do pão, ou bebe do cálice indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas o que seria comer do pão e tomar do cálice de forma indigna? Porque eu sei, talvez você já ouviu, que é por um pecado que você cometeu lá atrás, no mês passado, ou até mesmo no mesmo dia, né? Nossa, falei alguma coisa errada, fiz alguma... de fato,
algum tipo de pecado, aí você acha assim, não, eu briguei com a minha esposa um mês passado e eu não me sinto digno de tomar a ceia do Senhor. Eu de fato chutei o cachorro porque ele me fez raiva demais e agora eu me sinto indigno de tomar a ceia do Senhor. Eu xinguei o fulano porque ele bateu no meu carro, eu entrei na carne, saí do espírito e comecei a xingar ele, e está tudo, mas eu sou indigno de tomar a ceia do Senhor. Paulo não está falando dessas coisas. Paulo estava tratando sobre pecados congregacionais internos de igreja. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Demais da conta, sou. Ou seja, assim quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, ele está dizendo sobre quando a consciência está presa no egoísmo, a consciência está presa na divisão, no ressentimento, e não na consciência de perdão e misericórdia de Cristo Jesus. Isso é se tornar indigno de participar do pão e do cálice. Quando você tem expectativa no Senhor, no perdão do Senhor, mas não tem expectativa do seu perdão para alguém. É disso que Paulo está tratando. Esse indignamente, nós já lemos o que isso significava. Divisões, dissensões entre o corpo de Cristo. Egoísmo. Falta de compaixão uns com os outros. Percepções não aguçadas de atender às necessidades uns dos outros. Por quê? Porque ele trata a igreja, ou Cristo trata a igreja como seu próprio corpo, cujo ele é o cabeça. Sabe o que Paulo estava tratando? Ele estava dizendo que o braço direito estava beliscando o braço esquerdo. Ele estava dizendo que o braço esquerdo não estava conseguindo alcançar, e quando precisava de ajuda do braço direito, o direito simplesmente invalidava a necessidade do braço esquerdo. E o propósito não era cumprido. E eles estavam ceiando. Eles estavam celebrando a morte e ressurreição até que Jesus volte. Posso resumir tudo que Paulo estava querendo dizer? Meu Deus. Posso mesmo falar? Hipocrisia. Isso é muito sério, irmãos. Você sabia desse contexto da ceia do Senhor? É disso que a ceia, esse texto da ceia que nós ceiamos todo mês, é disso que a Bíblia trata. De divisão entre o corpo de Cristo. O verso 27 fala aí, vou ler de novo. Assim quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, ou seja, com a consciência presa no egoísmo, na divisão, no ressentimento, na falta de perdão, não na consciência de Cristo, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha o risco de viver coisas que não é o plano de Deus para nós. Pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aquele sangue que foi derramado naquela cruz, aquela morte, a pior morte da face da terra, a qual Cristo Jesus sofreu em nosso lugar, para poder você ter comunhão com o Pai, por intermédio do sangue e do corpo que foi moído por causa das nossas transgressões. Então, irmãos, eu estou só refrescando a sua memória. Esse banquete aqui significa exatamente unidade, comunhão, amor e compaixão. Eu vou só pedir para que você pense sobre isso e não responda. Como é que estão essas características na prática sobre a sua vida? Obrigado, Pai, porque esse pão eu sei que eu fui curado através dele. Irmãos, eu preciso chegar no texto aqui. Verso 28, Senhor, que cálice maravilhoso, esse cálice da nova aliança que foi derramado naquela cruz, lavou a minha vida de pecado. Lavou mesmo. Mas você permanecer limpo é outra coisa. Ele fez, e não tem nada a ver com você, mas você permanecer nessa limpeza pelo sangue de Jesus, equivale a uma conduta moral de cada um de nós. Verso 28 diz, portanto, examinem-se antes
de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo, quem é o corpo, irmãos? Diga para quem está do seu lado, você faz parte dele. Corpo de Cristo. Olha só para você ver, se vocês comem do pão ou bebem do cálice sem honrar este corpo, ou corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmos. Meu Deus! Que palavra maravilhosa! Que coisa inspiradora para nós, irmãos! Bebem e comem julgamento contra si mesmo. Agora Paulo dedica uma parte para poder falar sobre algo que nós precisamos tomar nota e uma atenção de uma forma um pouco mais específica, que está no verso 30. Presta atenção nisso, que isso é poderoso demais. Por isso, olha como que ele começa esse versículo. O 29 ele diz: pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Aí ele dá um passo para o verso 30 e coloca um porquê. Por isso, resultado. Ele está dizendo sobre um resultado, uma consequência de trazer condenação contra o próprio corpo de Cristo. Ele vai dizer: por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até morreram. Vou repetir só o começo. Por isso o que, pastor? Por causa do cálice indigno. E que indignidade era essa, pastor? Divisão, dissensão, egoísmo, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de compaixão. É o que nós lemos. Eu trouxe todos os versículos para que você entenda que é a Bíblia que está dizendo isso. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até adormeceram. Por isso, a gente tem que parar de comprometer o corpo de Cristo com as ações impróprias e imorais e achar que está tudo bem. Na verdade está errado e a gente está achando que está tudo bem. Se examinássemos, verso 31, a nós mesmos, percebe que ele não está dizendo, se você examinasse o fulano que está falando mal de você, se você examinasse a pessoa que está fofocando de você, se você examinasse o fulano que pisou no seu carro, não, ele fala assim, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Ah, irmãos, isso é chique demais, fala a verdade. É poderoso. Isso é libertação para nós, irmãos. Isso é Deus nos aproximando para um banquete com mais seriedade. Isso é Deus nos aproximando de um banquete com mais significado. Isso é Deus nos aproximando de uma mesa com mais comida. Para que possamos nos deleitar não apenas por causa dos nossos próprios interesses pessoais, mas se importando uns com os outros e cuidando uns dos outros. E sabe por que a gente precisa colocar foco nisso? Porque igrejas fortes, irmãos, são compostas por pessoas que se movem em amor e compaixão uns com os outros. Perdão e percepção das necessidades uns dos outros. Caso contrário, igrejas doentes, igrejas enfermas, igrejas sem alegria, sem expectativa. Ah, vamos ver o que é que dá amanhã. Vamos viver um dia de cada vez, né, meu irmão? Se você estiver dentro dos princípios da palavra, cheio de fé no coração, cheio da palavra, amanhã a Bíblia já apresenta, vai ser um sucesso. Mas será que vai? Se nós não estivermos andando nessas características que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe como exortação para a igreja. Só que eu tenho uma boa notícia, Deus não desistiu daquela igreja. Amém? Muito pelo contrário, Paulo, nesse caso, da mesma forma que eu estou aqui, como boca de Deus para você mesmo, amando a sua vida de uma forma incondicional.
O que Paulo está dizendo, ou o que Cristo está nos ensinando, é o caminho para a vitória constante, que se chama esse caminho amor, compaixão, graça, misericórdia. Tanto que Paulo dedica mais 2 capítulos, como eu disse no início, só para poder falar sobre os dons e o dom supremo, que é o amor. O dom maior, o amor. O verso 32 vai dizer assim: mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, isso que Deus está nos ensinando nessa noite é para que nós não precisemos ser condenados como o mundo será. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, quando você se reunir em um ambiente como esse para poder se encher da palavra, esperem uns pelos outros. O que isso significa? Poderíamos ler esse texto da seguinte forma: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para receber da palavra, que é o alimento, em um ambiente de culto ou fora dele que seja, em todo momento, esteja perceptível as necessidades uns dos outros e cuidem uns dos outros, perdoem uns aos outros, tenham compaixão uns com os outros, compartilhe desse cálice, desse pão que foi compartilhado por Jesus ao nosso favor, compartilhe isso com essa consciência e o poder que isso carrega. Porque caso contrário, aí eu vou trazer de novo o que Deus está dizendo no verso 34, se estiverem com fome, fora dessas características, comam em casa. Não, é a Bíblia que está dizendo isso. Comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei Aí ele fala sobre o que... Pode colocar um pouquinho de retorno nesse microfone, por gentileza. O que ele trataria depois. Por quê? Porque ele não queria escrever mais nada naquele momento. Aí ele fala assim, ó, o que eu preciso agora continuar ensinando vocês, eu preciso terminar de ensinar, mas eu preciso que vocês foquem nisso daqui agora. Porque, realmente, isso é digno, isso é digno de atenção. Aí ele diz, olha... eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois, quando eu chegar aí. Aí ele finaliza, pronto. Mas por quê? Porque ele quer colocar um foco. Ele quer que a igreja realmente acorde, desperte para um tempo de avivamento sem pecados congregacionais. Porque Paulo aqui está tratando sobre pecados congregacionais, divisões, dissensões, falta de compaixão, falta de perdão, falta de misericórdia. Tudo aquilo que Deus se importa e que as pessoas não estavam se importando. Nós precisamos aprender a parar com isso, queridos, a parar de se importar. Nós estamos às vezes parando de se importar com o que Deus se importa, deixando de amar aquilo que Deus ama, deixando de cuidar aquilo ou daquilo que Deus cuida. E Deus ama pessoas, Deus cuida de pessoas. E se a gente não estiver disposto a viver nas mesmas características, nós estaremos invalidando o amor que foi derramado nos nossos corações. Se Deus ama, eu preciso de amar. Se Deus cuida, eu preciso de cuidar. Se Deus perdoa, eu preciso perdoar. Aí sim, isso daqui vai trazer um significado ainda maior. Vai ter uma relevância ainda maior para cada um de nós. Mas eu creio que nós estamos em um tempo de avivamento coletivo nesse sentido. Onde a graça do Senhor, o perdão, a misericórdia está sendo moldada de uma forma cada vez mais sobrenatural entre nós. E não haverá entre nós como consequência, de repente, de divisão, de dissensão, não haverá fracos e doentes, porque nós consideraremos uns aos outros, nós amaremos uns aos outros, nós perdoaremos uns aos outros. E a doença vai perder vez aqui nesse ambiente, queridos. Pessoas vão ser curadas por causa do poder da comunhão, por causa do poder da unidade. Pessoas vão ser saradas, pessoas vão ser libertas. E não haverá mais fracos e doentes entre nós, por causa dos princípios praticados da palavra de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso junto comigo?
estamos vivendo em um tempo onde a gente realmente precisa restaurar coisas, ressignificar coisas, e pessoas está acima de tudo, porque Deus se importa com todos, porque Deus amou foi o mundo de uma maneira indizível, incalculável, inexplicável, imensurável. Ele amou foi o mundo, e essa pessoa que está perto de você faz parte desse mundo. Então perdoe mais, tenha mais misericórdia, tenha mais compaixão, quantas vezes for necessário. E eu finalizo com isso só para poder te relembrar. Na mesa do banquete estava o traidor, e Jesus sabia quem era. Estava o que haveria de o negar, ele sabia quem era. Mesmo assim, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue por você, traidor. Por você que vai me negar. Por quê? Porque você, o propósito de Deus é muito maior do que qualquer pecado. Mas a gente precisa ter essa consciência de que pessoas, ainda que erram, ainda que pecam, elas são maiores do que esses erros, na ótica divina. E a gente precisa voltar a acreditar nas pessoas. A gente precisa voltar a acreditar nas pessoas. A gente precisa voltar a acreditar no perdão, na comunhão. Por quê? Porque a igreja, irmãos, é um lugar excelente. É um lugar de alegria, é um lugar do socorro, é um lugar do refrigério, é um lugar onde dança, é um lugar onde a gente se alegra. É o nosso lugar que Deus criou para nós, na reunião dos santos, para poder suprir as necessidades uns dos outros, e não apenas entrar em uma bolha do egoísmo. E se você recebeu, está tudo bem. Se outros não recebeu, você recebendo, está tudo certo. Não, tem que ser diferente disso. A gente precisa restaurar coisas. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu tenho certeza que esses momentos da ceia para você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo, porque você aprendeu de uma forma ainda mais explícita o que isso significa. Isso significa vida, desde que a sua conduta que antecede ou depois de fazer isso, seja uma conduta como Cristo se conduzia. Sabe o que eu quero te desafiar nessa noite, irmãos? Antes de distribuir, não, aliás, nós vamos daqui a pouquinho distribuir esses elementos da ceia, e eu quero te desafiar a fazer isso valer a partir de agora para a sua vida, para que não haja entre nós nenhum fraco e nenhum doente, como consequência disso ou dessas características que a gente aprendeu aqui. Se você tem alguma indiferença com alguém, vá até essa pessoa, se humilhe, perca a sua reputação se necessário for, saia do egoísmo e conserte com essa pessoa. Tem tantas pessoas que não estão prosperando nesse tempo e são dizimistas, são ofertantes, mas até para isso Jesus falou sobre as mesmas coisas. Se você vai ofertar, se você vai dizimar, conserte com teu irmão primeiro, deixa a tua oferta lá no altar, depois vai consertar com seu irmão primeiro. Por quê? Porque ele sabe que essas coisas invalidam o poder da semente. Divisão, dissensão, ressentimento, falta de perdão, invalida o poder da semente. E as pessoas não conseguem crescer na área financeira, não conseguem prosperar na área da saúde, na área familiar. E há entre nós fracos e doentes. Foi Paulo quem disse: por isso há entre vós fracos e doentes. Então quando você receber esse alimento da ceia, sabe, vá até uma pessoa que você está com problema com ela. Se você está devendo alguém, vá até ela e fale: eu vou te pagar. Porque dessa você não escapa também não, viu? Jesus está te vendo. Aleluia. Vá até essa pessoa. Porque
talvez você comprou, pegou emprestado, não pagou. Não, Ele vai esquecer. Deus proverá. Não, Deus vai prover através de você, bom pagador. Mas se tem coisas precisando de ser consertadas, irmãos, ei, arruma a casa. Arrume a casa, para que não haja entre nós fracos e doentes. E você se responsabilize, para que você não se responsabilize por isso, de trazer condenação para o corpo e o sangue do Senhor. Amém, irmãos? Deus é bom demais, não é? Você está feliz com Jesus ainda? Então dá um sorriso para mim. Oh, aleluia. Dá um sorriso para mim, por favor. Você vai ver os resultados que isso vai trazer para nós, querido. Você não tem ideia. Você não tem ideia dos resultados que isso vai trazer para nós. Deus dando ordem, bênção, alcance, vida, jorra em abundância, provisão, jorra em abundância, prosperidade, jorra em abundância. É real, querido, isso é real para nós. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado por tudo que o Senhor manifestou nesse tempo entre nós, Pai. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos ajustado para um tempo maior e melhor. O Senhor tem nos alinhado para que possamos concluir aquilo que foi apenas iniciado para essa grande obra. Eu creio em coisas sobrenaturais se movendo quando nós, de uma forma ainda mais íntegra e intencional, nos adentrarmos na prática dessas características de uma igreja relevante, de uma igreja que ama, de uma igreja que perdoa, que tem compaixão e que cuida de alguma forma uns dos outros. Eu creio, Pai, e oro para que corações sejam rasgados nesta noite, que haja, Pai, a remoção de ressentimentos, a remoção de falta de perdão, de falta de misericórdia. Eu declaro corações alinhados com a Tua palavra e com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra dessa forma, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite para você que talvez nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da tua vida. Esse banquete é para você. Esse banquete é para você que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus está te chamando para esse banquete, para compartilhar coisas diretamente do céu, do coração do Pai ao seu coração, para gerar em você comunhão com Ele de uma forma ainda mais eficaz. Tem alguém no nosso meio que gostaria de confessar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Porque talvez você já aceitou Jesus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, mas está entendendo que Jesus está te chamando de novo para a mesa do banquete. Ele quer continuar cuidando de você de uma forma sobrenatural. Tem alguém no nosso meio que gostaria de confessar a Jesus? Tem uma mão levantada ali. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais algum corajoso que deseja ou confessar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Essa é a sua noite, irmãos. Esse banquete é para você. Pastor Flávio, pode ir orando com ele, por gentileza. Aleluia. Se tem mais alguém, vem correndo, queridos. Aproveita que já teve um corajoso que puxou a fila. Tem um banquete, tem um lugar na mesa preparado para você. Talvez você saiu dessa cadeira da mesa, mas chegou o tempo de se assentar nela novamente, irmãos. Se chegando de novo para Cristo. Amém, queridos. Mais alguém? Dê um sinal com a sua mão. Permita que as coisas sejam mudadas, transformadas na sua vida. Os demais todos salvos. Está vindo mais um jovem ali, é isso mesmo? Aleluia! Tem mais uma senhora aqui, é isso mesmo? Aleluia! É noite de salvação. Cadeiras estão sendo preenchidas. Vamos cantar enquanto isso.
acima de todos, Oh, aleluia. acima de tudo. Vida se entregando a Cristo Jesus, recebendo salvação, se assentando à Está mesa o do banquete. Ahá. Senhor Diabo perdeu mais uma vez, entronizado. Louve ao Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, Alegria sendo restaurada, vida sendo montanhas e restaurada, mares, vidas sendo arrancadas declaram das quem trevas e tu sendo conduzidas para o reino do Filho do seu amor. és. Tu és Senhor e Rei, Glória a Deus. governa Glória a Deus. sobre o universo. Segura eles aqui, segura eles aqui. Justo e fiel. Vem aqui. Como é o seu nome? Maicon. Cláudio. Beatriz, Maicon, Cláudio, Beatriz. Olha, saiba que vocês têm uma família de Deus para poder assistenciar vocês no que vocês precisarem. É isso mesmo, eu estou responsabilizando cada um de vocês aqui, viu? Porque depois dessa que nós ouvimos hoje, não é possível. Você não vai cuidar do corpo de Cristo. Eu quero apresentar a vocês a sua nova família em Cristo Jesus. Uma salva de palmas para eles em nome de Jesus. Aleluia! Dê um brado de vitória ao Senhor! Justo e fiel. Aleluia! Glória a Deus! Olhem aqui para mim, esse banquete é para vocês agora, viu? Esse banquete é para vocês. É Cláudia, né? Beatriz, esse banquete é para vocês. A Bíblia vai dizer que uma vez que estamos em Cristo Jesus, sobre nós já não há mais nenhuma condenação. Vocês foram livres da condenação. Vocês foram justificados nessa noite. Amém. Esse banquete é para vocês e não deixa o diabo impedir vocês de se assentar à mesa nessa noite. Amém. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, sejam os primeiros a participar desse momento. Pode distribuir os elementos da ceia, por favor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Levanta o seu cálice. Toma o teu lugar. Pai, obrigado pelo pão que representa o teu corpo que foi entre moído em nós. nosso favor, o cálice que representa o sangue que foi derramado naquela cruz em nosso favor, a nossa redenção. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós e que vai continuar fazendo, Pai, porque carregamos uma verdade, carregamos um amor infalível, onde nós vamos manifestar essa graça e esse amor, para que teu nome seja em cada dia mais glorificado e exaltado. Amém. E graças a Deus. Aí na tua mão está com pão. Eu já não preciso ler um texto mais essa noite, né? Eu não preciso falar o que isso significa. Ficou bem claro para nós. Amém, queridos? Então vamos todos juntos participar do pão. E esse é o momento em que você pode sair do teu lugar e ir naquela pessoa que você está devendo e trocar o cálice com ela, falar que ama ela, liberar perdão, ser perdoado. Troque os cálices aí. Em sinal de comunhão. Mas nós vamos sair diferentes demais nessa noite. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus, minha linda. Ah não, você não me deve não. Igreja, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. E se de repente eu te devo, você me perdoa em nome de Jesus. Depois a gente negocia esse negócio aí. Amém, queridos. Vou dar esse tempinho para você terminar de trocar o cálice. É importante isso que está acontecendo nessa noite, queridos. É muito importante, muito rico isso que está acontecendo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você tem noção do quanto o diabo está mordendo o rabo de raiva do que está acontecendo nessa noite, do que vai acontecer a partir de hoje. Um sorriso no rosto, com um coração cheio de alegria, de expectativa.
cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça. Todos juntos vamos participar do cálice. Aleluia! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! É só pela graça, e é tudo pela graça, amém? Aleluia! Eu quero agora com muita alegria conhecer aqueles que nos visitam nessa noite pela primeira vez, amém? Você pode dar um sinal com sua mão? Você que nos visita hoje pela primeira vez, tem uma aqui no meio, levanta alto aí para me ver, amém? Chega perto dela aí, dá um abraço caloroso, porque nós adoramos receber visitas. Eu gostaria de dizer para você que nos visita nessa noite, não vá embora correndo. Da mesma forma que nós gostamos de receber visitas, nós gostamos também de presentear. Então tem um mimo para você à sua esquerda no balcão do Connect, amém? Glória a Deus. Se assente em seu lugar um momento. Eu tenho algumas indicações de livros aqui, de Derek Prince, falando e para você aumentar seu conhecimento sobre a ceia, comprados com sangue, amém? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, de Kate McVeigh, para você entender melhor ainda como você pode ser uma bênção aqui dentro do corpo de Cristo. E o fim da igreja espectadora, de Tony Cook. São livros tremendos para você entender que nós estamos aqui para fazer uma diferença. Nós somos uma igreja que faz a diferença onde estamos, no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos para os nossos avisos. Quem está com expectativa aí? Amém? O Holy Fest está chegando. Aleluia! Queridos, eu não sei você, mas eu já fiz a minha inscrição. E se você ainda não fez a sua, corre que ainda dá tempo, porque nós temos ministros poderosos que estarão conosco. Cadê a foto dos ministros? Está ali pastor Júlio, pastor Ed, são os pastores de casa, mas nós temos ministros de fora também, Ricardo Medeiros, nós temos pastor Julinho lá do Verbo Eldorado, e nós temos o Fábio Aposan, amém? Então corre lá, o segundo lote de inscrições ainda está aberto, e se eu fosse você eu não perderia essa oportunidade, amém? Cadê os alunos do Rema aqui? Aleluias. Queridos, se você ainda não é aluno, nós estamos na segunda aula do Rema, aonde nós estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que cura, amém? A aula é aberta, você pode vir, você pode assistir, e eu tenho certeza que depois do final da aula você vai fazer a sua matrícula, porque ainda dá tempo, amém? Para te informar também, temos o curso de noivos, a pré-inscrição já está aberta, então se você tem o interesse de fazer, passa lá no balcão, o Arley e Ayla, juntamente com a sua equipe, vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas, amém? E agora eu queria que você fizesse festa, porque vai vir uma notícia tremenda aí para você, amém? Eu quero celebrar juntamente com você, com o Arley e Ayla, amém? Você pode aplaudir a vida desse casal, aleluia!
Boa noite, queridos, graça e paz. Eu, juntamente com a Ayla, somos líderes no departamento de casais e viemos trazer uma grande notícia para vocês essa noite. Boa noite, queridos. Primeiro, nós queremos saber quantos casais casados nós temos aqui hoje. Uau! Olha, salva essa data, grava ela no coração. Dia 19, 20 e 21 de dezembro, nós vamos ter a conferência Casamento do Século 21. E o melhor, será em uma pousada. Será na pousada Cheiro da Terra, que fica em Betim. As vagas são limitadas, então corra, faça a sua inscrição. A condição de pagamento está imperdível, né? Não percam, poucas vagas. Você vai desfrutar de uma estadia completa, café da manhã, almoço, jantar, ministrações poderosas, tempo de qualidade com o seu cônjuge e ainda uma festa temática no sábado à noite. Então, assim, o final de semana será nosso. Então, eu e o Arley, junto com a nossa equipe, nós estamos aguardando por vocês lá atrás para vocês pegarem mais informações. E, como eu disse, são limitadas. Então, corra e aproveite. É algo inédito que nós estamos fazendo. Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas para essa pousada nas nossas vidas. Vocês se alegram com essa novidade? Então, nós aguardamos vocês. Aleluia! Eu tenho certeza que já tem casal que vai começar a celebrar hoje. Aleluias! Você pode celebrar comigo também nessa hora dízimos e ofertas? Amém? Aleluias! Querido, bem rapidamente, eu queria trazer para você e falar que dízimo e oferta não são a mesma coisa. Amém? Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. Amém? E dízimo é uma expressão de obediência a Deus. Dízimo é um princípio bíblico que nos ajuda a manter o nosso coração alinhado com o do Senhor. E a oferta é aquilo que nós damos além do dízimo. E diferentemente do dízimo, a oferta ela não tem valor estipulado, ela não tem porcentagem. É aquilo que você vem, carrega no seu coração, que traz e vem e semeia aqui no altar. Para fundamentar o que eu estou dizendo para você, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, vai dizer assim: e digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Quando você semeia, querido, com um coração alegre, quando você coloca aquela semente com fé dentro do gasofilácio, você pode ter certeza que aquela semente produzirá frutos. Amém? E quando a palavra de Deus fala para que a gente propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, a palavra está falando assim: pare de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o mundo lá fora, apenas creia que o Senhor é contigo. Amém? Se coloque sobre os seus pés, na sua poltrona aí, tem um envelope, você pode usar para pôr o dinheiro em espécie, mas também, se você quiser fazer pelos meios digitais, tem um QR Code nesse envelope, tem as maquininhas de cartão lá atrás, mas não deixe de ofertar e dizimar nessa noite. Amém? Mesmo você que estiver fazendo pelos meios digitais, querido, traga o seu envelope, sai do teu lugar e deposite ele aqui. Levante para o alto. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, crendo que o Senhor já superabundou em tudo em nós, porque a nossa fé está depositada apenas em Ti e não nos valores. A nossa fé está depositada em Ti e não nas circunstâncias. Por isso nós cremos e por isso nós semeamos nessa noite e por isso nós dizimamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sai do teu lugar. Aleluia. Como explicar a tua
graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! O nosso culto já está acabando, mas nós temos um outro culto agora às 20 horas. Então você pode participar, amém? E antes de ir embora, só lembrando que nós estamos com o Verbo Café funcionando nessa noite. E nós temos um delicioso macarrão na chapa, que para você é o melhor macarrão na chapa de Sarzedo, amém? Então não vá embora correndo, passe no Verbo Shop, tenha um momento de comunhão ali fora com seu irmão e sejam edificados na prática dessa palavra, amém?